palavra que está no meu coração para esse dia está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. O capítulo é o de número 17. Capítulo 17, verso é o de número 11. Jesus cura 10 leprosos. Aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: Ide, mostrai aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estavam são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graça, e era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. E disse: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Até aqui tá bom. Eu li Lucas capítulo 17, do verso 11 ao 19. Um texto muito pequeno, simples, mas que também traz para nós algumas lições. Lições essas que são edificantes e nos acrescentam, né? Primeiro, quando o texto diz que Jesus estava indo na aldeia e saiu ao encontro dele 10 leprosos, os quais pararam dizendo, levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Você percebe? São os 10 que estão passando, eles são leprosos e eles vão clamar a Jesus. E é por causa desse clamor que vai vir uma resposta de cura. E eu já começo entendendo no texto a importância do clamor. Mestre, Jesus, tem misericórdia de nós. O clamor dos leprosos atrai a atenção de Jesus, de modo que Jesus decide curar esses homens. Então, se tem uma coisa que eu preciso aprender a fazer e a desenvolver na minha vida, se chama oração. Independente se eu passo por vitórias, se eu passo por derrotas, se eu passo por bênção, se eu passo por milagre, eu preciso ter uma vida de oração. E eu preciso entender que eu não devo orar por causa de resultados. O clamor, ele me traz respostas, mas o que deve mover o meu clamor não são as respostas. Eu não tenho que orar porque eu preciso de uma bênção. Eu não tenho que orar porque eu preciso de uma cura. Eu não tenho que orar porque eu preciso de um milagre. Eu sei que a Bíblia manda e me incentiva a orar com esse propósito também, mas esse não é o principal motivo da oração. Não mova um relacionamento de oração com Deus por causa de resultados. Não entre na presença de Deus só para pedir. Não. Entenda que você não ora só para pedir, você ora porque você entende a importância de se relacionar com Deus. Quando você ora, você está se relacionando com Deus. A oração é a ferramenta que o Pai deixou para nós, para que a gente se comunicasse com Ele. E hoje nós podemos fazer isso sem precisar de sacerdote. No Antigo Testamento, quando alguém queria orar, as pessoas esperavam o sacerdote queimar um incenso no templo. As pessoas ficavam do lado de fora do templo. Quando viam a fumaça subir, eles entendiam que o sacerdote estava orando e eles começavam a clamar. Porque você sabe que naquele tempo o sacerdote que levava o povo a Deus. Então tudo era através do processo sacerdotal. Hoje você não precisa disso. Óbvio, você está aqui comigo ouvindo uma palavra, é um pastor que está pregando, que está te ensinando, que está ministrando algo de Deus para a sua vida, mas você não precisa de um pastor para que Deus ouça a sua oração. É óbvio que a minha vida serve como uma instrução, serve como alguém que tem um chamado e vai te ajudar a caminhar
a desenvolver a sua vida espiritual com Deus, enfim, vai te ajudar em algumas coisas no Evangelho. Porém, você não precisa de mim para falar com Deus. Eu não sou hoje o sacerdote do Antigo Testamento que vou levar a tua oração a Deus. Eu não sou hoje um homem que é o mediador para te levar a Deus. Pelo contrário, Paulo disse que só há um mediador entre Deus e os homens. O nome dele se chama Jesus. Hoje ele é o nosso sumo sacerdote, que leva o nosso clamor, o nosso sacrifício, as nossas orações, as nossas súplicas a Deus. Jesus faz esse papel hoje, porque o mesmo disse que ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Porém, eu preciso entender que eu não preciso mais de homem na terra para que a minha oração seja ouvida. Porque pelo que Cristo estabeleceu no Calvário, pelo que Cristo manifestou na cruz, hoje eu tenho acesso ao Pai. É por isso que toda vez que a gente ora, no final da oração a gente fala, em nome de Jesus, amém. Já percebeu que a gente fala isso? Eu não falo isso só porque eu aprendi com a religião, com o meio evangélico, em nome de Jesus, amém. Eu falo com consciência. Eu tenho a ciência que é no nome de Jesus que eu chego ao Pai. É no nome de Jesus que eu chego a Deus. Então é no nome de Jesus, porque através do nome dele eu tenho acesso. Através do nome dele eu consigo chegar ao Pai. É através do nome de Jesus. Entendeu a consciência da oração? A importância? Então, eu preciso desenvolver essa vida de oração. E valorizar isso, porque como eu disse, no Antigo Testamento eles precisavam de sacerdotes. Hoje você não precisa. Você pode dobrar o teu joelho onde você estiver. Se você estiver no Brasil, estiver na Bélgica, no Japão, na Alemanha, Estados Unidos, na China, sabe? De repente no Reino Unido, em outros países, em outros lugares, sozinho. Deus ouve a sua oração. Escuta o seu clamor. E é importante você orar porque essa oração vai desenvolver o seu relacionamento com Deus. Então não ore só por causa de resultados. Ore porque você entendeu a importância de ter intimidade com Deus, de estar mais próximo de Deus, de se relacionar com Deus. Independente se Deus vai falar ou não, se Deus vai dar resposta ou não, se Deus vai dizer sim ou não, se Deus vai abençoar ou não, se Deus vai falar aquilo que você quer ouvir, não, independente de respostas. Ore porque você está decidido a desenvolver um relacionamento com Deus. Segundo, eles estão clamando a Jesus: Mestre, Jesus, tem misericórdia de nós. Aí entra também a importância de você não só construir um relacionamento com Deus, como eu disse para você, que é um dos principais motivos da oração, mas também você clamar a tua necessidade, pedir a tua necessidade. Porque aquele que pede, recebe, aquele que bate na porta, a porta se abre. Aquele que busca, encontra. A Bíblia me incentiva também a expressar a minha necessidade. Então eu preciso clamar. Por que a oração desses homens serão atendidas? Ou melhor, por que o clamor desses homens vão ser atendidos? O clamor vai ser atendido porque eles estão clamando, porque eles estão pedindo, eles estão falando, né? Se eles não estivessem clamando, talvez Jesus passasse ali e não curasse aqueles homens. Mas pelo fato deles clamarem, eles vão ter resposta. Eles percebem a presença de Jesus e no encontro com Jesus eles decidem clamar a presença de Jesus. Então eu tenho que fazer conhecido a minha necessidade para Deus. Por mais que ele já saiba qual é a necessidade que está dentro do meu coração. Mas eu tenho que mostrar para ele, eu tenho que clamar a ele. Por quê? Porque eu só tenho resposta também se eu clamar. Eu preciso clamar, eu preciso orar, eu preciso pedir, eu preciso interceder, eu preciso falar com Deus, eu preciso expressar para Ele, eu preciso colocar para Ele as minhas necessidades, as minhas crises, as minhas dificuldades, sabe, as respostas que eu preciso ouvir. Eu preciso colocar para Ele a dor, o sofrimento que está carregando a minha alma. Eu preciso orar, falar com Deus. Eles vão clamar a Jesus: Mestre, tem misericórdia de nós. Aí o texto diz: e ele, vendo, disse-lhe. Eu gosto dessa expressão, e vendo.
Muitas das vezes você vai ver essa expressão na Bíblia, e Jesus vendo o sofrimento dele, e Jesus vendo eles, e Jesus vendo ela. Jesus sempre vê. Jesus não é alguém que passa despercebido e finge que não ouve o problema, que dá as costas para alguém. Jesus sempre vê. Jesus está vendo. Vendo o quê? Vendo como está teu coração. Vendo como está a tua alma. Jesus está vendo. Jesus está vendo como está o teu espírito. Jesus está vendo como está a tua mente. Jesus está vendo como você está. Jesus está vendo. Talvez teu marido não vê, teu pai não vê, teu tio não vê, teu marido não, tua esposa não vê, teus colegas não vê. Talvez quem está perto de você não vê o sofrimento que você está passando. Mas Jesus está vendo. Está vendo tudo que está acontecendo. E não vai deixar todo esse sofrimento passar despercebido. Ele está vendo e vai vir com resposta. Porque você clamou. E ele se atentou à sua oração. E vai responder a sua oração com resultados. O texto diz: e vendo eles, e disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. É interessante que Jesus não precisou tocar nos leprosos. Jesus só disse: ides e mostrai aos sacerdotes. Por que Jesus estava falando para mostrar aos sacerdotes? É porque no Antigo Testamento, quando um leproso fosse curado da sua lepra, ele deveria mostrar isso para o sacerdote, e o sacerdote purificaria aquele leproso para que ele novamente vivesse uma vida normal dentro da sociedade. Porque quem tinha uma doença como a lepra, ele não tinha mais os ofícios dentro de uma cidade, né? Ele vivia em uma aldeia sacerdotal, não podia tocar em nada. Se entrasse numa cidade, ele teria que gritar que era leproso, porque a lepra, ela é transmitida no toque, ela é transmitida na saliva, né? Uma pessoa que é leprosa, ela pode transmitir essa doença. Então eles ficavam isolados por causa da lepra, e quando chegavam numa cidade, eles tinham que falar: eu sou leproso, eu sou leproso. Então era extremamente constrangedor. Fora o sofrimento físico da enfermidade da lepra, essa pressão psicológica que eles tinham que carregar de não poder mais conviver em uma sociedade de maneira normal como antes. Então, quando Jesus está dizendo volte e mostre aos sacerdotes, é para que eles fossem purificados pelos sacerdotes e voltassem ao seu estágio de normalidade dentro da cidade. Só que interessante que Jesus não toca, Jesus só fala. Vai lá e volta nos sacerdotes, vão aos sacerdotes. Jesus só fala. E o falar de Jesus já está curando eles. Porque tem momento que Jesus não vai tocar. Tem momento que não é a mão de Jesus que toca. Tem momento que ele simplesmente vai vir. Ele vem e fala. E diz. E a palavra dele cura. A palavra dele liberta. A palavra dele salva. Tem momento que ele não vai tocar. Tem momento que ele vai falar. E a palavra dele tem tanto poder que basta uma palavra dele e todos os seus problemas serão resolvidos. Talvez nesse dia você não vai receber o toque, você não vai receber a mão, você não vai receber a presença, mas você vai ouvir a palavra dele. E se eu sou instrumento de Deus nesse momento, a palavra dele está sendo ministrada sobre a sua vida. Talvez ele não toque agora em você, mas o poder da verbalização, o poder dessa palavra vai curar teu filho, vai curar teu pai, vai curar tua mãe, vai curar teu tio, vai curar tua vida, vai mudar a tua história através de uma palavra. Porque uma palavra dele muda toda a nossa história. Você crê nisso, meu irmão? Que não basta muito? É só uma palavra. É uma palavra dele que muda teu casamento, uma palavra dele que muda tua família, uma palavra dele que muda teu ministério, uma palavra que transforma totalmente a sua vida.
Isso é poderoso. Isso é tremendo. Quando nós entendemos o poder que existe na palavra que sai da boca de Jesus. E vendo disse, e de mostrar ao sacerdote, aconteceu que indo eles ficaram limpos. Ou seja, não basta só você crer na palavra, você tem que praticar a palavra. Eles estão indo até o sacerdote, porque eles estão crendo no que Jesus falou. Aí o texto diz que indo eles ficaram limpos. Existem coisas que vão acontecer no processo de ir, de fazer. Não basta apenas você dizer, eu creio nessa palavra. Tem que ter atitude de fé. Não basta apenas você dizer, eu creio no poder da palavra que sai da boca de Jesus. Tem que ter atitude de fé. É por isso que a Bíblia diz que a fé sem obra ela é morta. Eu preciso manifestar a minha fé, eu preciso agir, eu preciso fazer, porque se eu digo que creio e não posiciono o meu corpo e as minhas atitudes mostrando que creio, não tem sentido. Eles estão agindo mediante a palavra que receberam e no processo de caminhar até o sacerdote, eles estão sendo curados. Está no texto. Eles estão sendo curados. E vendo disse, e de mostrar ao sacerdote, e aconteceu que indo eles ficaram limpos. E um deles, vendo que estavam sãos, voltou glorificando a Deus em alta voz. Preste atenção, quando Deus fizer alguma coisa para a sua vida, transmite essa glória para Ele. Não diz que quem te curou foi o médico, quem te curou foi o remédio tarja preta, quem te curou, não, transmite essa glória para Ele. Não transmite essa glória para homens, não transmite essa glória para a ciência, para o conhecimento. E entenda, eu não estou desmerecendo aqui a inteligência, a sabedoria, o conhecimento que esses homens têm. Eu só não estou dando a glória para eles. Porque se foi curado, se Deus fez a vida, se Deus salvou, se Deus mudou, se Deus deu livramento, a glória é dele. Transmite essa glória para Ele. Assim como o leproso voltou glorificando a Deus. Essa glória de Deus. Quem fez é Deus. Quem agiu foi Deus. Se não fosse a mão de Deus, nada resolveria. Se não fosse Deus, nada aconteceria. Então a glória pertence somente a um. E o nome dele é Deus. E vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graça. E este era samaritano. Ele se jogou aos pés de Jesus. Se lançou diante de Jesus. Se humilhou diante de Jesus. E o texto diz que esse cara era samaritano. É interessante como nos surpreende o fato dele ser samaritano. Porque os outros poderiam ter sido judeus. Porque a Bíblia fala que esse era estrangeiro. E você vê que os judeus não voltaram para agradecer, mas alguém que não tinha nem herança na promessa porque era estrangeiro, simplesmente voltou para agradecer. Um samaritano. Alguém que não tinha a mesma herança como um judeu tinha, mas que valorizou aquilo que Jesus fez. Muitas vezes a gente vê isso na igreja. Gente que é ímpia dando mais valor do que gente que é crente. Gente que não é crente valorizando muito mais do que gente que é cristã. Dando mais glória a Deus, tendo mais temor ao Senhor. Samaritanos. Pessoas que simplesmente reconhecem o poder e a soberania de Jesus. Ele volta e agradece. E respondendo Jesus disse, ué, não foram 10 homens limpos? E aonde estão os 9? Aí ele diz, não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Eram 10 leprosos, mas só um voltou para agradecer. E a minha oração nessa manhã é que você não seja um dos 9, que você seja como esse estrangeiro, que volte para agradecer. Existem muitas pessoas que recebem tanto de Deus e mantêm um sentimento de ingratidão. Pessoas que recebem tanto de Deus, sabe? Deus salva, Deus dá saúde, Deus dá livramento para o cara, Deus cura, Deus abre a porta onde não tem porta e mesmo assim ele não agradece a Deus. Pessoas ingratas, pessoas que não mantêm um sentimento de gratidão.
Eu já vi isso na igreja. O camarada faz campanha na igreja, pede para Deus libertar a esposa ou o marido. Deus vai lá, muda o relacionamento, ele sai da igreja. O camarada ora pedindo a Deus para abrir uma porta. Aí Deus vai lá, abre a porta para o cara. Aí depois que a porta se abre, em vez dele voltar para agradecer ao Senhor, ele simplesmente, desaparece da igreja. Não seja como esses 9 leprosos ingratos, mas seja como esse leproso estrangeiro que foi curado e reconheceu o que Jesus fez por ele. Seja grato a Deus e sempre intensifique a sua vida em Cristo, para que nada venha tirar a sua fé no Salvador. Você recebe essa palavra? Deus falou com você? Então coloca aqui nos comentários. Escreva aí alguma coisa que você aprendeu dessa palavra. Não sei, coloca aí, eu serei o leproso que vai agradecer ao Senhor. Eu serei grato a Deus, né? Eu creio no milagre, eu vou clamar. Eu creio que basta uma palavra de Deus, ele muda a minha vida. Eu creio que uma palavra dele muda a minha história, né? Eu creio no poder de Jesus. Não sei, coloca alguma coisa que você aprendeu nessa palavra para você declarar e consolidar a informação que você recebeu através dessa mensagem.